Por que Deus está tão interessado em números? Porque cada número representa um ser humano que vai viver eternamente no céu ou no inferno. Deus está super interessado em números, né? Tem até um livro na Bíblia que se chama assim Números, né? Mas você pode ver pelo livro de Atos como a Bíblia fala que os números. Mas Deus está interessado em que cuidemos bem dessas pessoas. Cuidemos bem das pessoas. Estamos cuidando das pessoas como elas devem ser cuidadas? Ainda não. Temos muito que aprender e crescer. E é uma das razões que eu estou aqui também. Uma das razões que eu aceitei esse convite. Porque eu quero aprender com esses homens de Deus, com vocês. Nós temos muito que aprender e crescer. Temos que ficar crescendo um com os outros. Mas uma coisa que me alegra, queridos. Eu me lembro quando nossa igreja tinha 200 pessoas. E eu era um pastor frustrado. Porque eu não estava dando conta de cuidar bem de todo mundo. Eu queria cuidar bem de todo mundo. Mas eu chorava como pastor, porque eu não estava cuidando mais das pessoas como elas deviam ser cuidadas. Eu me lembro que até parei de dar apelo por uma época, porque eu pensei, é um crime fazer bebê espiritual, gerar bebê espiritual pelo poder do Espírito Santo, e depois não cuidar bem daqueles bebês. Mas agora, creio eu que pela graça e misericórdia de Deus, com 20 mil pessoas, estamos cuidando muito melhor de cada pessoa do que quando nós tínhamos 200 pessoas. Mas ainda temos muito que aprender, temos muito que crescer para a glória de Jesus. Agora, deixa eu deixar uma coisa bem clara desde o início aqui. Queridos, Deus tem feito coisas grandiosas lá, mas eu lhe garanto uma coisa, não é por causa de mim. Se você soubesse tantas falhas, tantas lutas que eu já tive. Antes de casar, quando era solteiro, um líder solteiro, eu tive que até sair do ministério, passar um processo de restauração, por causa de problemas sérios na minha vida. Sabe, se Deus tem feito grandes coisas, não é por causa de mim, é apesar de mim. Apesar de mim, todas as minhas fraquezas. Em Cristo nós somos fortes, mas se não fosse por Jesus, eu estava frito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu me lembro que eu era um crente, já líder, já pastoreando uma igreja pequena que não conseguia romper como eu queria, solteiro, tendo problemas sérios na minha vida. E eu me lembro claramente, me derramando diante do Senhor e chorando, porque eu nem estava conseguindo ser um bom crente, muito menos um bom líder, um bom pastor. Estava derrotado na minha vida espiritual. Eu estava precisando desesperadamente de Deus. E eu me lembro que eu prometi para o Senhor, no meio daquela angústia toda, daquele sofrimento, eu disse a Ele: Senhor, se o Senhor na sua eterna misericórdia me ajudar a viver uma vida cristã vitoriosa, e se um dia o Senhor me usar poderosamente, eu lhe prometo de todo o meu coração que eu vou falar para todo mundo aonde eu for. E essa é uma das razões que eu estou falando isso, que eu estou cumprindo minha promessa. Eu disse, eu lhe prometo que eu vou falar para todo mundo aonde eu for, que o Senhor não somente poderá usar cada pessoa grandemente, mas o Senhor quer usar a todos grandemente. Porque se o Senhor puder pegar esse que é o mais fraco de todos e usá-lo poderosamente, então eu tenho certeza que o Senhor quer pegar a todos. E eu quero falar uma coisa para você, querido: não se conforme com as mentiras do diabo que diz: olha, não, no seu caso Deus não quer te usar grandemente, Deus está bom do jeito que está. Não está bom não, irmãos. Temos 5 bilhões de pessoas ainda para ganharmos para Jesus. Nós temos que trabalhar muito. Nós temos que crer por grandes coisas. E uma coisa eu lhe garanto: Deus quer te usar mais do que você poderá jamais imaginar. E Ele vai te usar grandemente. Eu creio isso. Aleluia. Agora, sem dúvida, pela misericórdia de Deus, alguns princípios temos aprendido da palavra de Deus. E eu quero compartilhar esses princípios com você. Eu gostaria de falar sobre o coração de um bom pastor. O coração de um bom pastor. Talvez você diz, mas eu não sou pastor. Mas você vai ver que essa mensagem é para você também, mesmo que não tenha um chamado direto pastoral. Agora, se
o nosso alvo em fazer discípulos das nações é ganhar multidões e cuidar bem delas. Existem alguns segredos que temos que aprender. A primeira coisa é ganhando pessoas para Jesus. No Brasil não está difícil ganhar almas para Jesus. Para a glória de Deus, você sabe muito bem que o Brasil está debaixo de um mover muito precioso, um mover muito especial. Eu costumo dizer que se a pessoa até piscar o olho de uma forma ungida, já tem gente chorando, falando, eu quero Jesus, né? É impressionante o que está acontecendo no Brasil. Mas a minha pergunta é, aonde estão essas pessoas? Quantas e quantas multidões você vê chorando, entregando a vida a Jesus? Depois, olha, dizem que tem mais desviados, infelizmente, no Brasil, do que evangélicos firmes seguindo a Jesus. Isso é uma tristeza, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Deus não quer que isso aconteça, porque Ele quer que nós saibamos cuidar bem. Agora, primeiramente, deixa eu só de relance falar um pouco mais sobre ganhando pessoas para Jesus. Depois eu quero concentrar no cuidando bem delas. Deixe-me dizer algo aqui. O segredo de ganhar mais vidas para Jesus é você estar cheio de Jesus, cheio da presença dEle, íntimo com Ele. Desde o início, quando eu comecei a pastorear lá em Santarém, eu sabia que o segredo não seria um programa de evangelismo. Não sou contra programa de evangelismo. Como eu disse, nós temos os grupos de evangelismo, nós temos várias estratégias. Uma delas nós chamamos Projeto Natanael 3 e várias coisas assim. Mas o segredo de ganhar pessoas para Jesus não são essas estratégias de evangelismo. O segredo de ganhar alguém para Jesus, sabe o que é? O segredo é você estar tão cheio de Jesus que você atrai as pessoas para Jesus. Eu gostaria de ter tido muito mais experiências como essa que eu vou lhe contar, né? Eu estou crendo que eu vou ter. Eu já tive algumas, várias, mas eu queria que acontecesse toda hora. Eu queria que todo dia isso acontecesse. E eu estou crendo que vai acontecer mais e mais na minha vida, das pessoas poderem ver Jesus em mim. Mas eu me lembro que eu estava fazendo faculdade de música lá em Boston. É só um pequeno curso que eu fiz no Berklee College of Music, uma faculdade de música jazz. É só um pequeno curso que eu estava fazendo, mas enquanto isso eu não era pastor, nem estava com cara de pastor. Eu estava fazendo um Cooper, né, correndo. Acredite ou não, eu corria às vezes até 8, 9 quilômetros por dia, né? Corria, né? Muitos anos atrás. Aí queridos, eu me lembro que eu estava voltando, né? Estava no ônibus, meu cabelo eu não estava com cara de pastor, nem era pastor ainda, né? Meu cabelo estava mais compridão, e eu estava com um shortinho de nylon, mas eu estava cheio de Jesus, aleluia, oh glória a Deus. Eu estava naquele ônibus, só lá abastecendo na presença de Jesus, quando de repente um outro cara que estava no ônibus, mais cabeludo do que eu, bem cabeludo, ele começou a me olhar bem estranhamente, ele começou a se aproximar de mim, e eu disfarcei, fiquei lá louvando Jesus, mas aquele cara continuou chegando mais e mais próximo. E os americanos, eles não, normalmente, se não conhecer, eles não são daqueles de chegar bem perto, né, fisicamente, mas ele chegou bem perto. Aí eu pensei, ai, esse cara, eu acho que está, não sei o que está fazendo, né? Pensei que talvez era um assalto, especialmente quando ele disse assim, ele olhou para mim assim, ele olhava para mim, olhava nos meus olhos, aí ele disse assim, ei cara, o que é que você tem aí, hein? Aí eu pensei, agora é um assalto mesmo. Mas será que ele não está vendo que eu não tenho nada? Só um shortinho de nylon aqui, camiseta de nylon. Eu falei assim, ei cara, o que é que você está querendo? Ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, você sabe o que eu estou querendo? Eu falei, não cara, não sei não, o que é? Ele falou, você sabe? Eu falei, não. Ele falou, você sabe o que eu estou querendo? Eu estou querendo saber que tipo de droga que você está tomando, cara, que te faz tão cheio dessa alegria. Cara, você tem que me dar essa droga, bicho. Você tem que me dar, eu também preciso ter isso, rapaz. Aí eu pensei em falar para ele, não estou tomando droga nenhuma, quando de repente o Espírito Santo me deu uma ideia, né? Então eu me tornei naquele momento um santo traficante. Eu disse para ele, já que ele estava tudo místico, eu também fiquei tudo místico, né? Falei assim, você quer mesmo saber?
o que é que eu tenho? Ele falou, quero. Eu falei, você quer mesmo? Ele falou, eu quero. Eu falei, Jesus. Aleluia. E eu pude falar de Jesus para aquele rapaz. Em vez em quando isso tem acontecido, mas eu quero que aconteça mais e vai acontecer mais na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós temos que estar tão cheios da presença do Senhor Jesus, que Ele está saindo de cada poro do nosso corpo. Aí nós vamos atrair multidões e multidões para Ele, amém? Mas uma vez ganhas, uma vez que essas pessoas entregaram suas vidas a Jesus, como cuidar bem dessas pessoas? Como cuidar bem delas? Sabe, Jesus disse em João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora, uma das coisas que nós temos que nos lembrar é que Ele também disse em João capítulo 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Agora, quando nós pensamos nesse versículo, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, nós pensamos rapidamente, talvez, em versículos como Lucas 19:10, que diz, Lucas 19:10 que diz, o Filho do Homem veio salvar e buscar aquilo que se havia perdido. Veja bem, mas não foi só isso que Jesus disse. Ele não veio somente para salvar e buscar o que se havia perdido. Ele veio para ser um bom pastor, para dar a sua vida pelas ovelhas. E assim como o Pai enviou Jesus para buscar e salvar, o Pai também enviou Jesus para ser o modelo do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E assim como todo cristão tem um chamado de salvar e buscar o perdido pelo poder do Espírito Santo, todo cristão tem um chamado de cuidar bem daquelas pessoas e dar a vida como um bom pastor daquelas ovelhas. Veja bem, nem todos têm um chamado pastoral com P maiúsculo, mas todos têm um chamado pastoral com P minúsculo. Porque, veja bem, isto que é fazer discípulos. A grande comissão é para todo cristão. E a grande comissão é o quê? Fazer discípulos. O que é fazer discípulos? É ganhar a pessoa para Jesus, depois cuidar bem dela, treiná-la, mentoreá-la, discipulá-la. E todo cristão tem esse chamado. Agora, interessante, desculpa a expressão popular, mas a ficha caiu na igreja brasileira, que é o nosso dever, e é o dever de todo cristão, está ganhando almas para Jesus. A ficha já caiu. Todo mundo entende, eu tenho que ganhar alma para Jesus. Mas a ficha ainda não caiu, que também é o dever de todo cristão, cuidar daquelas almas que ela está ganhando para Jesus. Porque se ela não cuidar bem daquelas almas e discipulá-la, ela está sendo negligente. Se uma mãe fosse aqui para o hospital, aqui no Rio de Janeiro, desse a luz para um bebê e levasse aquele bebezinho recém-nascido debaixo de uma árvore, desse aquele bebê uma jarra de leite ao lado do bebê lá deitado, bebê recém-nascido, e a mãe dissesse assim para o bebê, olha bebê, é o seguinte, eu fiz a minha parte, foi, olha, no mínimo, durante aqueles 9 meses de gravidez, 3 meses de enjoo. Sofri. Você não sabe o tanto que eu sofri para te gerar. E ainda as dores de parto. Então fiz a minha parte. Agora, estou te dando esse leite ainda de graça. Então, da agora em diante, você se vira, bebê. Tchau e bênção. Uma mãe que fizesse isso, tinha que ir para a cadeia, porque isso é um crime. Mas tem crente fazendo isso toda hora. Ganhando alma para Jesus, depois da jarra de leite, que é a Bíblia. Olha, eu fiz a minha parte, está aqui a Bíblia. Cuida, agora você se vira, eu fiz a minha parte. Não, senhor, meu irmão, você ganhou alma para Jesus, você tem a responsabilidade de cuidar bem daquela alma. De cuidar bem daquela pessoa. A ficha não caiu ainda na igreja brasileira, que esse é o dever de todo crente, de todo cristão. Vamos olhar para um outro ângulo. O ministério quíntuplo. Eu sei que algumas pessoas não creem que existem mais algumas dessas funções. Eu não sou a favor de grandes títulos e de querer buscar títulos, esse tipo de coisa, não.
Mas eu creio, pessoalmente, que todos os 5 ministérios ainda estão existindo na igreja do Senhor Jesus. Mas eu respeito aqueles que não creem assim. Mas vamos só pensar um pouco. No único lugar na Bíblia, no Novo Testamento, que os 5 ministérios, os ofícios, foram colocados juntos, que é lá em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Onde fala que Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para quê? Para equipar os santos. Algumas traduções falam aperfeiçoar os santos. Na realidade, essa palavra no grego, ela inclui 5 coisas: equipar, aperfeiçoar, treinar, edificar e ensinar. São princípios que a Bíblia fala. Olha aqui, isso aqui é tão importante. Todo o ministério quíntuplo foi colocado na igreja, diz a Bíblia, para equipar e treinar todos os santos, para que todos os santos possam operar no ministério. Agora veja bem, qual o papel do apóstolo então? Claro que ele vai ser um grande fundador de igrejas, ele vai supervisionar muitas igrejas, mas o papel principal dele não é esse. O papel principal dele é equipar os santos, para que todos os santos saibam como fundar novos trabalhos, como começar grupos pequenos nas casas, igrejas nos lares e outros tipos de igrejas. O papel principal do apóstolo então não é nem fundar igrejas, apesar que ele é perito nisso, ele vai sempre fazer isso, muito, muito, muito. Mas o papel principal dele, pelo que a Bíblia diz, é equipar os santos. Sabe por quê? Porque o plano de Deus, no Novo Testamento, é que todo cristão fosse sacerdote. Deus não está querendo criar uma elite de superstars. Não, Deus está querendo colocar o ministério na mão do povo, aleluia. Qual o papel do profeta? A Bíblia fala quando é profeta, com P maiúsculo, no máximo 2 ou 3 devem falar por culto. Mas ele fala, todos poderão profetizar um após o outro. O que ele está dizendo? O papel principal do profeta não é profetizar, por incrível que pareça. Ele é perito nisso, ele sabe fluir no profético. Mas o papel principal dele é equipar os santos e treinar os santos, saber discernir, saber fluir no profético, até que todos os santos saibam fluir no profético, aleluia. Qual o papel principal do evangelista? Está pronto para isso? Está lá escrito em Efésios capítulo 4, ninguém pode negar que o evangelista, o papel principal dele é para equipar os santos para o ministério. Eu sempre achava que o papel principal do evangelista era de ganhar almas. Claro que ele é perito nisso. Quem tem esse ofício de evangelista, até no restaurante já está orando com o garçom já está repetindo a oração, chorando lá. O evangelista ganha almas aonde ele for, é lindo isso. Só que esse não é o papel principal dele. Sabe qual é o papel principal do evangelista? Lá escrito em Efésios 4, é para equipar os santos, para que todos os santos possam fluir no ministério. Ou seja, o evangelista, o papel principal dele é equipar os santos para que todos possam ganhar almas para Jesus. Para que todos possam ganhar almas para Jesus. Ah, meu irmão, já pensou numa coisa dessa? Tendo evangelistas equipando o nosso povo, ensinando, olha, como ganhar pessoas para Jesus. E qual o papel principal do mestre? Eu creio que é o mesmo. Você vê como mestre com M maiúsculo, a Bíblia fala, não sejais muitos de vós mestres, lá em Tiago. Mas lá em Hebreus ele fala, quanto ao tempo decorrido, todos vós deviam já ser mestres. Será que a Bíblia está se contradizendo? Não. É porque nem todos têm um chamado para mestre com M maiúsculo, mas o mestre com M maiúsculo, pelo que a Bíblia diz em Efésios 4, o papel principal dele é equipar os santos para que todos saibam ensinar uns aos outros, saibam ser mestres com M minúsculo. Eu pulei de propósito de pastor, porque é isso que eu quero enfatizar. Qual o papel principal do pastor? Eu sempre achava que era cuidar de ovelhas. Mas Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, diz claramente que o pastor também está lá envolvido. Fala que ele é chamado principalmente para quê? Para equipar os santos, para que os santos efetuem o ministério.
Quando a revelação veio para mim, eu falei, meu Deus, meu papel principal não é cuidar das ovelhas, eu estava tentando cuidar de todas as ovelhas sozinho, por isso que a igreja só chegava até 200 e começava a patinar, porque eu não estava conseguindo cuidar bem de todos. Mas ele falou, não, o seu papel principal não é esse, meu filho. Seu papel está aqui em Efésios 4, como pastor. Eu tenho te chamado para ser pastor, e pastor é para equipar os santos, para que todos os santos possam fluir no ministério. Ele disse, eu quero que você agora equipe, vai equipando, vai aperfeiçoando, vai treinando os santos, para que todos saibam cuidar das ovelhas. Aleluia! Que coisa maravilhosa, que revelação, quando essa ficha caiu, meu irmão, que coisa maravilhosa. Vamos só pensar do que tem acontecido aqui no Brasil, um pouco. Não sei ultimamente, que realmente ultimamente eu estou um pouco por fora do que tem acontecido em vários setores. Mas alguns anos atrás, nós vimos que existia uma apresentadora de televisão que dizia ser evangélica, apresentando um programa, pelo que me disseram, né? Eu não assisti, graças a Deus, mas disseram que era um programa pornô, que às vezes até dava conselho para adolescente assistir filmes pornográficos e não contar para os pais. Eu ouvi falar que tinha jogadores evangélicos, jogadores, atletas de Cristo, que estavam se divorciando, na maior cara de pau, por qualquer razão. Brigas, falcatruas nas igrejas, adultério, divórcio, imoralidade. Uma cantora muito, muito famosa, evangélica, que essa é crente de verdade, mas ela estava lá em Santarém, porque ela foi cantar num grande evento de colheita nosso, e ela começou a ver o trabalho do discipulado, dos grupos pequenos. Ela falou, meu Deus, é isso que eu preciso, isso que meu marido precisa também. Se eu fosse morar aqui, eu ia ser discipulado, eu ia crescer. Mas a mentalidade da igreja é tão fraca que acha que discipulado é só os primeiros passos que dá para o novo convertido, que não fica cuidando, que não vai mentoreando para a pessoa crescer espiritualmente. Então ela voltou para a cidade de origem dela aqui no Brasil. Quando ela foi falar, não foi essa cidade não, viu? Não foi Rio de Janeiro não, uma outra cidade. E ela foi falar com um certo pastor naquela cidade, e disse, olha, pastor, eu queria que o senhor discipulasse meu esposo, e a sua esposa me discipulasse. Aquele pastor falou, quê? Você não é nova convertida mais? Onde está a sua cabeça? Não precisa de discipulado não. Queridos, ninguém vai poder fazer discípulos se não estiver sendo discipulado. Ninguém poderá ajudar outros se você não estiver sendo ajudado. Como eu poderei dar cobertura para outros se eu não tenho cobertura, se eu não tenho proteção? Toda semana eu reúno com o meu discipulador e abro a minha vida com ele, converso com ele. Às vezes quando ele está viajando ou eu estou viajando, não dá para reunir, mas quando nós estamos juntos, mas muitas vezes eu telefono, falo por ele por telefone. Gosto de abrir minha vida, prestar conta para o meu discipulador, o meu líder. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você diz, pastor Eibe, você falou de tanta coisa horrível que tem acontecido na igreja brasileira. É verdade, eu quero que você saiba que eu sou brasileiro e eu amo esse país, apesar que meus pais não são brasileiros, mas eu nasci no Brasil, casei com brasileira, tenho um coração brasileiro. Mas escuta bem o que eu vou dizer aqui. Eu não culpo essas pessoas por essas coisas horríveis que têm acontecido, esses maus testemunhos na igreja brasileira. Sabe quem eu culpo? Eu culpo as pessoas que não cuidaram bem delas. Talvez você diz, foram os pastores dessas pessoas que é o culpado. Não necessariamente, não. Sabe por quê? Como que um pastor vai cuidar de tanta gente? Eu vou te falar qual é o culpado. O culpado é uma mentalidade errada que tem estado na igreja brasileira, que o pastor que tem que cuidar das ovelhas. Escuta bem o que eu vou dizer. Vamos comparar o pastor com um pastor de rebanho mesmo, com ovelhas. Quando um pastor quer aumentar o rebanho dele, o que ele faz? Ele vai para o hospital mais próximo, vai contratar uma equipe de médicos, enfermeiras, né, e parteiros, e aí ele vai alugar a sala de parto,
E ele entra lá na sala de parto e começa a gemer, gemer, até que ele dá luz a novas ovelhinhas. É assim? É claro que não, não é mesmo? Como que ele faz quando ele quer aumentar o rebanho dele? Ele tem que ter ovelhas super sadias, super bem alimentadas. Ele vai proteger aquelas ovelhas do lobo mau, né, que é o diabo. Ele vai levá-las para a água de descanso do Espírito Santo, vai dar um alimento sólido, o capim verde da palavra de Deus. E aí o que vai acontecer? A ovelha vai dar cria, porque ovelha sadia sempre dá cria. Se aquela ovelha não está dando cria, porque ela não é sadia. Aquelas igrejas que falam assim, olha, nós temos muita qualidade, mas nunca crescem, nem qualidade elas não têm, porque a ovelha sadia sempre dá cria. Olhe para o seu vizinho e diga assim, ovelha sadia sempre dá cria. Agora escuta bem, nós que somos pastores, também somos ovelhas do grande pastor Jesus, não é verdade? Todo seguidor de Jesus é ovelha, e todo seguidor de Jesus, se for sadio, tem que estar dando cria, tem que estar ganhando almas para Jesus. Isso é o dever de cada cristão. Isso não tem que ter um chamado, não tem que ter um dom, isso é um chamado de cada cristão. Como sacerdote aqui, de representar corretamente a Deus na terra. Nós todos somos uma nação de sacerdotes. Agora, preste bem atenção. Essa ficha caiu muitos anos atrás na nossa igreja, lá em Santarém. Mas eu me lembro que as pessoas chegavam para mim depois do culto, graças a Deus que faz muitos e muitos anos que isso nunca mais aconteceu, porque a mentalidade é outra. Mas aconteceu o seguinte, quantas e quantas pessoas chegavam assim para mim depois do culto? Pastor, quero te apresentar o fulano. Eu falava, oi, prazer. Pastor, o fulano entregou a vida a Jesus hoje, no culto, na hora do apelo. Oh, que bênção, seja bem-vindo à família de Jesus. Aí o membro falava assim, pastor, bem, eu fiz a minha parte, né? Agora está nas suas mãos. Ah, bonitinho. Fazer bebê é fácil. O difícil é cuidar depois. Fazer bebê é gostoso até. O difícil é cuidar depois. Trocar as fraldas, o choro durante a noite. Então, essa mentalidade errada na igreja brasileira e na igreja do mundo em geral, não é só no Brasil não, é no mundo todo que tem essa mentalidade errada, que todo mundo tem que ganhar almas, aí joga na mão do pastor. É claro que o pastor não vai dar conta de cuidar de todo mundo, aí por isso que dá esses problemas, esses escândalos, porque é uma mentalidade errada, mas Deus está mudando essa mentalidade. Deus está levantando um exército de santos em Cristo Jesus, que vão ganhar e vão cuidar bem, vão cuidar bem, vão cuidar bem, vão cuidar bem, em nome de Jesus. Agora, abram a sua Bíblia, por favor, em em Ezequiel. Nós vamos pular Jeremias por causa do tempo, mas Ezequiel. Ezequiel, capítulo 34. Diga assim, ovelha sadia sempre dá cria. Agora, me responda uma coisa. Quem é que dá o leite para aquele cordeirinho recém-nascido? É o pastor das ovelhas? Imagina um pastor das ovelhas com 1000 mamadeirinhas tentando dar leite para todos os cordeirinhos. Não é. Quem é que dá leite para os cordeirinhos recém-nascidos? Sempre é a ovelha mãe que a gerou. Então, ovelha sadia sempre dá cria. E ovelha sadia sempre dá o leite para a cria que ela gerou no Espírito Santo. Esse é o dever. Essa nova mentalidade, que é uma mentalidade bíblica, colocando o ministério na mão do povo. Sabe, a Bíblia fala que Deus quer que o seu povo seja preparado para toda boa obra. Deus quer que você realmente saiba, viu, pastores, equipar o seu povo para que o povo realmente efetue o ministério. Eu vou te falar uma coisa, é tão gostoso ver o ministério continuando lá em Santarém, sem a minha pessoa comigo. Eu chego lá e são só mais pessoas ganhando, porque as ovelhas sadias estão cuidando, estão ganhando, estão cuidando bem, crescendo para a glória do Senhor Jesus. Agora, Ezequiel, capítulo 34, versículos
6 diz o seguinte: as minhas ovelhas andam desgarradas. Olha o coração de Deus. Olha, você vai sentir o coração dele aqui gemendo, chorando. As minhas ovelhas. Essas pessoas desviadas, alguns dizem que desviados no Brasil, esses 30 milhões de desviados que existem no Brasil, Deus não descartou não. Ele ainda está chamando de ovelhas dele. Ele está dizendo, alguém tem que ir atrás. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. Por que ele está dizendo monte e elevado outeiro? Porque é nos montes e no elevado outeiros que eram construídas as imagens de escultura, a idolatria. Ele diz o seguinte: andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. Desgarradas quer dizer tão longe do seu redil, tão longe, as ovelhas estão longe da igreja, elas estão desgarradas, elas dizem ser evangélicas, ou algumas nem dizem mais são evangélicas, mas tem muitas pessoas no Brasil que dizem ser evangélicas, mas nem congregam mais, dizem, não, eu vou buscar a Deus sozinho em casa, porque ninguém cuidou, ninguém foi atrás. E olha o que ele diz: as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure, ou quem as busque. Olha o coração dele chorando, ele dizia, não tem ninguém buscando minhas ovelhas, não tem ninguém indo atrás. Queridos, é muito triste quando só o pastor e a esposa do pastor tem que correr atrás, mas quando a igreja toda está equipada, está treinada para correr atrás, para treinar bem, para cuidar bem dos novos convertidos, quando toda a igreja está equipada, treinada, meu irmão, você pode fechar a porta dos fundos. Você sabe o que eu quero dizer com porta dos fundos, né? Que muitas igrejas ganham multidões, mas também estão perdendo multidões, é uma igreja rodoviária. Você passa 2 anos, você volta para a mesma igreja, a igreja ainda está grande, mas é gente totalmente diferente. É igreja rodoviária. Mas Deus não quer isso não. Deus quer que você possa fechar a porta dos fundos. Aí só vai ficar ganhando e cuidando bem, e crescendo para a glória de Jesus. Nós decidimos muitos anos atrás, nós íamos fechar a porta dos fundos. Mas não só fechar a porta dos fundos, nós íamos soldar as portas dos fundos. Colocar cadeado e soldar e não perder nenhum em nome de Jesus. Ah, queridos, não é fácil, ainda temos muito para aprender e crescer, mas está sendo tão gostoso, aleluia. É só o começo, nós vamos ganhar, nós vamos cuidar bem das pessoas, em nome de Jesus. Realmente Deus quer que ganhemos as multidões e cuidemos bem delas, em nome do Senhor Jesus. Agora, sendo que eu já provei pela graça de Deus e pela palavra de Deus, que é o dever de todo cristão pastorear. Todos não são chamados para ser pastor com P maiúsculo, mas todos são chamados a pastorear com P minúsculo. Eu agora quero aprofundar mais como é esse coração do bom pastor, para que tanto aqueles aqui que têm chamado com P maiúsculo para pastorear, como também aquelas pessoas que não têm esse chamado com P maiúsculo, mas entendendo que todos são chamados a cuidar bem, a pastorear das ovelhas de Jesus. Como podemos ter esse coração de bom pastor? Não existe um modelo melhor do que o modelo do próprio Jesus. Ele é o bom pastor. Então vamos abrir nossas Bíblias naquele texto em João capítulo 10, por favor. Aqui vamos olhar nos primeiros 2 versículos, João capítulo 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Eu estou em João capítulo 10, e agora versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Ele diz, se você quiser realmente ser o pastor, ter esse coração de bom pastor, você tem que entrar pela porta. Ele diz, o salteador não entra pela porta, o pastor falso não vai entrar pela porta, mas o pastor genuíno, ele entra pela porta. Ele diz, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. O que significa essa porta? Versículo 7, Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. No versículo 7,
Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, vos digo, eu sou a porta. Jesus é a porta. O que quer dizer entrar pela porta, então? Não é só entregar a sua vida a Jesus, mas cultivar profunda comunhão com Ele. Uma das coisas que totalmente, radicalmente transformou a minha vida e me deu vitória contra o pecado, além do discipulado forte que o meu discipulador me ajudou tratando na minha vida, tirando pelas raízes o pecado pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo, mas foi cultivando e tirando muito tempo com Deus, cultivando intimidade com Jesus, Isso totalmente revolucionou o meu ministério pela graça de Deus. Nós podemos ver lá em João capítulo 20, vamos olhar lá rapidamente, muito interessante isso aqui. Perdão, é João capítulo 21, versículo 16. João 21, 16, Jesus está dizendo a Pedro, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se você realmente me ama, você vai cuidar bem das minhas ovelhas. Mas existe um segredo aqui. Se você quiser pastorear melhor as ovelhas de Jesus, você tem que amá-lo mais. Quem não está conseguindo pastorear bem as ovelhas de Jesus, é porque talvez está faltando um mais intenso amor para com Jesus. O vertical gera o horizontal. Quanto mais eu cresço em intimidade com Ele, eu vou crescer em capacidade de cuidar bem das ovelhas dele, porque eu começo a ficar apaixonado por aquilo que ele é apaixonado. Eu começo a chorar em compaixão por aqueles que estão se afastando, aqueles que estão fracos. Sabe, eu não sei quantas vezes você já chorou pelas suas ovelhas, mas se você não chorou ainda, meu querido, isso é óbvio que temos que crescer mais em amor. Eu tenho que crescer mais em amor. Quantas e quantas vezes eu já chorei pelas minhas ovelhas, chorando e chorando por elas. Eu me lembro que quando eu comecei a pastorear, aplicando muita fé, eu lembro que nós fomos para um dos primeiros cultos, depois que eu era pastor, e eu estava muito animado. Era um culto onde era para toda a igreja vir. Sabe quantas pessoas chegaram? 2 pessoas somente. E uma era minha irmã. Mas eu preguei e eu falei pelo olho da fé, essa igreja está lotada de pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, queridos. Veja bem, não crescia quase. Sabe, eu fiquei tão frustrado. Eu me lembro que eu cheguei perante Deus e falei: Deus, o que eu estou fazendo errado? E uma desses clamores na presença de Deus, Ele disse: você não tem coração de pastor. Eu disse: ah, é? Não foi o senhor que me chamou para ser pastor? Ele falou: sim. Eu falei: então por que o senhor me deu o coração de pastor? Ele falou: porque você não pediu. Na minha palavra está escrito: pedi e dar-se-vos-á. Não tendes porque não pedis. Eu falei: então vou resolver isso agora, estou lhe pedindo agora. Irmãos, depois que eu pedi e recebi o coração de pastor, eu comecei a chorar pelas ovelhas, eu comecei a amá-las, eu comecei a ir atrás delas, eu comecei a falar: não vou perder nenhuma, vamos cuidar bem dessas ovelhas. Não foi de um dia para o outro, isso foi crescendo. Eu ainda quero mais esse coração de bom pastor, mas esse é um dos segredos, sem sombra de dúvida. Sabe, quando os discípulos vieram para Jesus, disseram assim para Jesus: Jesus, ensina-nos. Agora, o que eles pediram Jesus para ensinar? Será que eles pediram Jesus: Jesus, ensina-nos a pregar? Não existia um pregador até hoje que pregava tão bem como Jesus. Mas os discípulos não pediram isso de Jesus. Falaram assim: Jesus, ensina-nos a curar. Não pediram isso de Jesus. Jesus, ensina-nos a ensinar. Não. Foi a única coisa que eles pediram de Jesus: ensina-nos a
Por quê, irmão? Sabe por quê? Jesus havia passado o segredo para os discípulos. Ele havia passado o segredo, o seguinte: se você tiver intimidade com o Pai, que eu tenho, você vai poder fazer as obras que eu faço e maiores do que elas. Eu não faço nada a não ser aquilo que eu vejo o Pai fazer. Eu não falo nada a não ser aquilo que eu ouço o Pai dizer. E se você tiver a minha vida de oração, vocês vão poder pregar como eu prego, vocês vão poder curar como eu curo, vocês vão poder ensinar como eu ensino. Então os discípulos começaram a ver o segredo. Poxa, nós vamos poder ter esse coração do bom pastor que Jesus tem. Nós vamos poder curar como Jesus cura, pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos poder pregar e ensinar. Nós vamos poder fazer as obras que Jesus faz, se nós tivermos a intimidade com o Pai. Então, já que esse é o segredo, Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos esse segredo. O vertical gera o horizontal. Olha o versículo 3 de João capítulo 10. Ele fala: para este o porteiro abre. Quem é o porteiro? Eu creio que é o Espírito Santo. Se você quer a cooperação do Espírito Santo no seu ministério, em cuidar bem das ovelhas, você tem que ter esse coração de bom pastor. Sabe, às vezes quando você vai cuidar das ovelhas, você sente que o Espírito Santo está no seu lado ou não? Às vezes é horrível se o Espírito Santo não estiver cooperando. Se o porteiro não estiver abrindo a porta para você cuidar bem das ovelhas, não vai dar certo. Mas ele diz que quando você tem o coração de bom pastor, o porteiro vai abrir a porta, vai cooperar com você, para que você cuide bem das ovelhas do Senhor Jesus. Continuando, ainda no versículo 3, ele diz: as ovelhas ouvem a sua voz. Diga, as ovelhas ouvem a sua voz. Veja bem, queridos, ele diz que quem tem o coração de bom pastor, as ovelhas automaticamente vão ouvir a voz daquele pastor. Eu falo com muito carinho, mas se por acaso as suas ovelhas não têm ouvido a sua voz, talvez, tanto para mim como para você, falta para nós um coração maior, um coração mais parecido com o coração de Jesus, porque ele diz que quando você tem esse coração de bom pastor, como é o coração dele, as ovelhas vão ouvir a sua voz. Elas estão ouvindo a sua voz? Se por acaso elas não estão ouvindo como devem, talvez está faltando mais, e por isso que nós estamos aqui, por isso que eu também estou aqui. Vamos ver o que mais ele diz aqui, ainda no versículo 3, ele diz: as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome. Isso aqui é um segredo muito querido, muito precioso. Cada ovelha tem valor intrínseco. Dizem que os pastores de ovelha, lá na Palestina, aqueles bem especialistas mesmo, eles sabem o nome de cada ovelha, e eles chamam a ovelha por nome. E quando ele chama o nome daquela ovelha, ela vem. Mas se outra pessoa chegar lá e chama a mesma ovelha pelo mesmo nome, ela não vem, porque ela não conhece a voz daquele outro. Mas cada ovelha tem valor intrínseco. Sabe, muitas vezes nós pastores temos a tendência de tratar pessoas como meros números, mas temos que lembrar que são seres humanos, são pessoas tão preciosas. Tem valor intrínseco, nome por nome. Como podemos ganhar multidões e ainda dar essa atenção? Eu creio através da igreja no lar. Alguns chamam de grupos familiares, outros de células. O importante não é o nome, mas o importante é que cuide bem das ovelhas do Senhor Jesus. O importante é que cuide bem das ovelhas do Senhor Jesus. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Seja você o pastor presidente, o pastor titular ou não, quantos aqui querem ver a sua igreja local crescer mais e mais e mais? Levante a sua mão. Amém. Agora, eu quero fazer outra pergunta. Qual é a motivação? Por que você quer ver a igreja crescer? Sabe,
Isso é muito importante, porque se a nossa motivação é, não porque nós queremos que a nossa igreja seja muito conhecida nessa cidade, porque nós queremos realmente, porque se minha igreja crescer muito, eu vou ser reconhecido, vou ser respeitado. Aí, se esta for a nossa motivação, então estamos em pecado, estamos errados. Essa não pode ser a nossa motivação. A nossa motivação tem que ser por amor às ovelhas, por amor às multidões, por amor às almas. Deus não quer que nenhum pereça, e nós também devemos ter esse mesmo coração para que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Agora, olha ainda no versículo 3 o que ele diz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Diga em voz alta, conduz para fora. O pastor, o crente, porque todo crente é chamado para cuidar bem das ovelhas, de pastorear, que tem esse coração de bom pastor, ele sempre lembra de conduzir suas ovelhas para fora. Ele nunca vai permitir com que elas ficam virando uma panelinha, introvertidas. Quando o grupo familiar ou a célula vira uma panelinha, é nós aqui, e Deus vai nos abençoar aqui. Eu, minha esposa, meu filho João e meu cão, e só nós. Introvertidos, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos abençoar. Não, temos que ser extrovertidos, sempre conduzindo para fora. As ovelhas têm que ser conduzidas para fora do curral, para fora do aprisco, lá fora onde elas vão procriar, nos campos verdejantes, onde elas vão ganhar novas pessoas para Jesus, sempre conduzindo-as a ter compaixão. Por isso que os grupos, as células, ou seja, o que você quiser chamar, ou a igreja mesmo, se não for organizada em grupos, mas tem que ser sempre essa mentalidade, multiplicar, crescer, alcançar novas pessoas. Tem que ter essa mentalidade. Ele as conduz para fora, espiritualmente extrovertidas, conduzindo cada ovelha a se tornar uma ovelha reprodutora e assim multiplicar. E agora olha o versículo 4, ele diz: depois de fazer sair todas que lhe pertencem. Diga todas. O bom pastor, ele não fica contente com só 99, diz a Bíblia. Até aquela uma fraquinha, ele vai atrás dela. Hoje em dia, muitos métodos de crescimento de igreja têm negligenciado isso, queridos. Tem negligenciado, não tem cuidado bem, porque então, olha, você quer trabalhar para Jesus, então vem. Se você não quiser, então não fica no caminho. Se você quiser ir para outra igreja, pode ir, não tem problema. Nós vamos cuidar de quem quer cuidar. Essa mentalidade é errada, sabe? Quantos e quantos pastores erradamente, e eu mesmo já tive essa mentalidade, Deus me perdoe, como eu me arrependo tão profundamente por essa mentalidade no passado que eu já tive. Tipo assim, olha, seguinte, eu vou trabalhar com quem não quer, não estou nem aí com eles. Essa mentalidade é errada, queridos. O bom pastor não se contenta com as 99, até aquela uma extraviada, longe, ele vai atrás, e o alvo dele é ver todas, como aqui diz no versículo 4, ele vai fazer sair todas. O que quer dizer isso? Ele vai ver todas rompendo em fé, ele vai ver cada ovelha saindo do aprisco para ser grandemente usado por Deus. Ele vai colocar o ministério em todas as ovelhas, nas mãos de todas as ovelhas. Veja bem, eu me lembro como Deus começou a me ensinar muito sobre isso. Eu me lembro que tinha um jovem na igreja, ele gosta até que eu conte a história dele, por isso que eu posso até usar o nome dele. O nome dele é Rai, não é Raimundo, mas mais bonito Rai, né? Então, Raimundo também é muito bonito, glória a Deus. Mas o Rai se converteu, estava naquele fogo, glória a Deus. E depois ele começou a ter um certo problema com um namoro um pouco estranho, um pouco impuro. Então, um dos meus co-pastores o tratou bem firmemente, o disciplinou talvez até de uma forma áspera demais. E o Rai parou de vir para a igreja. E eu ouvi dizer... Eu fui lá com aquele pastor, ele falou, não, eu não falei tão duro, eu falei com amor. Mas eu estava corrigindo o erro dele.
E era uma área onde eu já tinha avisado para o Rai que ele poderia ter problemas, para ele vigiar. Então eu fiquei até um pouco triste. Poxa, mas o Rai pisou na bola. E o pastor parece que foi atrás, e o Rai não estava querendo nada. Aquele pastor foi atrás com amor, o Rai não estava querendo nada. E aí eu ouvi dizer que o Rai estava nas festas mundanas, bebendo. E me deu uma ira, eu pensei que era uma ira santa, mas depois eu vi que não era santa não. Poxa, o Rai, eu vou dedicar a quem quer coisa. O Rai já está nas festas, olha, se ele realmente quisesse a Deus, ele não estaria se jogando nas coisas do mundo, já bebendo e se jogando nas coisas do mundo. E me deu aquela ira. E o Espírito Santo suavemente falou assim para mim: vai atrás do Rai. Queridos, naquela época a igreja não era tão grande como é agora, mas já era grande. Eu já estava supervisionando, naquela época, umas 150 igrejas. Hoje temos mais do que 300 igrejas da paz, só na região lá de Santarém. E o Espírito Santo falou assim: vai atrás do Rai. Pai, ele mora tão longe, fora da cidade, lá numa colônia, e eu não tenho tempo para ficar perdendo com pessoas que não querem nada. Eu vou me dedicar com aqueles que estão querendo as coisas. E Deus falou assim para mim: se você não for fiel no pouco, eu não vou fazer você fiel sobre o muito. Você quer que um dia eu confie em milhares e milhares e milhares de ovelhas nas suas mãos? Eu falei: eu quero. Ele falou: então seja fiel no pouco. Se você não for fiel no pouco, eu não te farei fiel sobre o muito. Comparavelmente, a igreja estava muito pequena em relação a agora, né? Eu já achava que ela era meio grande. Talvez ela tinha 800 pessoas. Mas eu me lembro que eu peguei minha esposa, nós estávamos recém-casados, e nós fomos lá na colônia. E porque era um assunto mais particular, minha esposa ficou no sol quente. E eu lá conversando com o Rai debaixo da árvore, e ele duro. E de vez em quando o Espírito Santo falava: vai lá de novo. Passava 1, 2 semanas, eu ia lá de novo, com amor, indo atrás. Eu falava para ele: Rai, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Sabe, irmãos, a maior mentira que o diabo quer jogar na sua mente é o seguinte: não vai investir em quem não quer nada. Não, meu irmão. Isso não é o plano de Deus. Sabe o que Jesus disse em João capítulo 17, versículo 12? É o seguinte: ele disse: eu os guardei, eu os protegi e não perdi nenhum deles. Nós temos que ter essa mentalidade de guardar, de cuidar bem das ovelhas que Deus confiou em nossas mãos. E nós temos que equipar o nosso povo para que o nosso povo tenha essa mentalidade. Nós temos, para a glória de Jesus, milhares de cristãos lá com essa mentalidade de cuidar bem, de não perder nenhuma ovelha, E a história é cumprida, mas um dia o Rai voltou, se dedicou a Jesus. Depois casou com uma jovem muito dedicada também, se tornou pastor, tempo integral. Hoje está na nossa equipe lá em Fortaleza, para a glória de Jesus, com a família dele, amém? Aleluia! Outro é o Gildo. Eu gosto de contar também muito a história do Gildo. O Gildo era o que eu chamo de desviado profissional. Que palavra horrível, né? Mas o Gildo era o seguinte: ele fazia decisão. Eu me lembro, o primeiro dia que ele fez decisão, ele era bem jovem, era dia 2 de novembro, dia dos finados. A gente estava tendo um retiro com jovens lá na praia, no Rio Tapajós. Ele fez uma decisão. Aí depois de um pouco tempo desviou. Depois desviar. Mais uma vez ele falou: agora é para valer. Fez todo o preparo para o batismo, tudo certinho, batizou-se e desviou. E eu me lembro que falaram para mim: o Gildo estava lá na festa do Arraial da Igreja Católica, bebendo cerveja numa mesa com algumas prostitutas. E o Espírito Santo falou para mim: vai atrás do Gildo. Pai, ele não quer nada, nós já demos tanta atenção. Vai atrás do Gildo. Eu me lembro que eu fui lá na casa do Gildo, era uma casinha baixinha assim, pequena. Só ele era crente na casa dele e ele estava desviado. E cheguei lá e a mãe dele me atendeu. Eu falei: o Gildo está aí. Ela foi chamar o Gildo. Depois de muito tempo ela voltou envergonhada, tímida. Ela disse: ele não quer falar com você. Eu falei: mas deixa eu falar com ele assim mesmo. Ela falou: tudo bem. Eu entrei pela casa e estava no quintal de trás. Fui lá atrás.
Comecei a conversar com o Gildo, olhei bem nos olhos do Gildo. Eu tenho aprendido, irmãos, que nós podemos declarar, liberar a palavra da fé. Sabe, você tem que usar. Tantas pessoas estão preocupadas, e eu não sou contra, e nós devemos aplicar a fé mesmo, para receber cura, prosperidade, mas eu acho que o que nós mais devemos aplicar a fé é para ganhar almas e cuidar bem delas. E eu olhei bem nos olhos dele e comecei a declarar a palavra de fé. Eu falei, você vai ser um homem de Deus, você vai ser um pastor, Gildo. Eu sabia que ele queria aprender a tocar violão, falei, você vai aprender a tocar violão, você vai aprender a tocar guitarra, você vai ser um homem de Deus. Eu senti essas palavras borbulhando aqui. Eu senti a palavra da fé forte no meu coração e na minha boca. Eu declarei, você vai ser um grande homem de Deus. O que aconteceu, queridos? Ainda dessa vez ele não voltou. Ele estava muito envergonhado. Demorou para voltar, mas nós ficamos perseverando. E eu me lembro, uma vez eu estava descendo lá na Raimundo Fona, uma rua lá em Santarém, com um amigo meu segurando um violão. E vindo na direção contrária, bem longe, lá vinha Gildo com várias mulheres lá. Uma mulher debaixo desse braço, outra mulher debaixo desse braço, e mais algumas mulheres assim, prostitutas. Ele muito doidão lá. Aí o meu amigo, eu nem tinha visto o Gildo, mas de longe ele falou, olha quem vem lá, é o Gildo. Eu olhei, é mesmo, segura o violão. Aí eu me adiantei, cheguei lá, paz do Senhor, irmão Gildo. E eu falei as palavras que eu sempre falava para ele, eu te amo, Jesus te ama, você vai ser um grande pastor. Ele ficou com uma vergonha das mulheres, né? Me levou, vem cá. Ele falou para mim, tá, eu vou voltar para a igreja, eu prometo. Em outras palavras, me deixa em paz, né? E eu falei, mas Gildo, você vai ser um grande pastor, Gildo. Você vai ser um grande homem de Deus. E irmãos, ele voltou. E sabe, ele não somente se tornou um grande pastor, a esposa dele também se tornou uma grande pastora, muito ungido. O Gildo se tornou um dos nossos maiores pastores de grupos familiares, de células lá em Santarém. Cuidou de mais de 300 células e supervisionando várias igrejas. Hoje está em Fortaleza também na nossa equipe, para a glória de Jesus. Aleluia, dê uma forte salva de palmas para Jesus. Diga assim, eu vou cuidar das ovelhas que Jesus está confiando nas minhas mãos. E diga as palavras do próprio Jesus em João 17:12, diga assim, eu vou guardá-las, eu vou protegê-las e não vou perder nenhuma. Sabe, queridos, eu já tive até pessoas, líderes, saírem em rebelião. E eu fiquei declarando palavra de fé. Eles vão voltar arrependidos. Eles vão voltar e voltaram um por um para a glória de Jesus. Outros não voltaram, porque talvez até estão em outros lugares, mas já ligaram pedindo perdão, se humilhando. Nós temos visto Deus fazendo coisas poderosas para a glória de Jesus. Mas essa mentalidade tem que nos permear. Temos que ensinar o nosso povo. Temos que ajudar a igreja, a nossa igreja. E todo o povo da igreja brasileira e da igreja mundial. De realmente ter essa mentalidade. Não perder nenhum. De ir atrás, de cuidar bem em nome de Jesus. Olhe para o seu vizinho e diga assim. Você foi chamado para cuidar bem das ovelhas do Senhor Jesus. Ele está confiando essas ovelhas nas suas mãos. Cuide bem delas, porque quem é fiel no pouco, Deus fará fiel sobre o muito. Irmãos, isso é um princípio. Se você não estiver cuidando bem nem daquelas poucas ovelhas que Deus confiou nas suas mãos, como que Ele vai poder confiar mais? Isso é um princípio bíblico. Quem é fiel no pouco, Deus fará fiel sobre o muito. E olha, algum tempo atrás Deus me deu 3 coisas assim muito fortes em cima disso. Ele me disse o seguinte: se não cuidarmos bem das pessoas que estamos ganhando para Jesus, vamos ter que lidar com 3 coisas muito sérias. Se não estiver cuidando bem das pessoas. Primeira, Deus vai nos cobrar seriamente como cuidamos das suas ovelhas. Cada alma tem eterno e infinito valor. As ovelhas são dele. Ele está confiando essas ovelhas em nossas mãos. Segundo lugar, Deus não vai poder confiar em nossas mãos, como Ele gostaria, muito mais ovelhas. Por quê?
Por causa desse princípio. Quem é fiel no pouco, Deus fará fiel sobre muito. Mas quem não é fiel nem no pouco, Deus não vai poder confiar muito nas mãos dele. Se você diz, eu tenho muitas ovelhas. Mas será que são, assim eu falo com muito carinho, só porque você vê um pastor com uma igreja muito grande, não quer dizer que ele está cuidando bem das ovelhas. Porque às vezes tem pastor que só pescou em aquário, que usou métodos, estratégias. Mas quando as ovelhas são bem, eu não estou julgando. Porque ninguém aqui está julgando e criticando. O que eu estou falando é que é uma coisa, um oba-oba, uma rodoviária, é outra coisa, cuidar bem, tão bem das ovelhas que elas crescem, multiplicam, e você começa a ganhar pessoas para Jesus de verdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A terceira coisa que acontece quando não cuida bem das ovelhas como deve, gera uma atmosfera negativa. Pessoas começam a falar mal. Aquele lá, ele afastou da igreja, disse que ninguém visitou e ficou doente, ninguém foi lá. Muita mimação, muita criancice, sim. Mas até essa criancice, sabe o que eu faço? Eu ensino para o nosso povo, falo, olha, quando é novo convertido, ele vai ser bebê mesmo, ele vai chorar durante a noite, vai ter fralda suja para trocar. Eu estava numa igreja nos Estados Unidos, muito chique, com grandes candelabros, um carpete muito grosso, aqueles crentes bem maduros. E a igreja não crescia, eles falaram, pastor, nos ajuda. Eu falei, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que gostar de choro de bebê na fé. Choro que chora a noite toda. Gostar de trocar fralda, não é fácil. Mas vocês vão ter que mudar a sua mentalidade. Porque se entrar aqui uns cabeludos cheios de brinco, vocês vão falar, o sangue de Jesus tem poder. Mas novo convertido é bebê na fé, meu irmão. Temos que saber cuidar de todo mundo. Temos que trocar nossa mentalidade. E aquela igreja aceitou o desafio e começou a crescer para a glória de Jesus. Eu quero que você saiba uma coisa, quando você cuida, eu ensino o seguinte, mima bem primeiro aquele bebê na fé talvez, cuida bem dele, não, eu estou aqui, estou cuidando de você, estou te amando, mas igual um lá que se tornou um grande obreiro, ele ficava sempre reclamando, quando a gente não visitava, alguém da igreja não visitava, ele também não ia para a igreja no domingo. Não vou também para a igreja. Aí visitavam ele, vamos para a igreja. Aí no próximo domingo ele estava lá, glória a Deus. Só que a igreja era muito pequena. Depois eu equipei todo o nosso povo para fazer isso. Mas naquela época eu que fazia tudo. Eu fui lá e visitei. Eu falei, sentimos sua falta domingo. Ele falou, semana passada ninguém veio aqui. Eu falei, pois é, nos perdoe. Você é tão precioso. Nós te amamos tanto. Eu falei, mas sabe, querido, eu falei, nós vamos ficar te amando, nós vamos ficar te cuidando. Mas sabe, a igreja está crescendo tão rápido. Ela era bem pequena naquela época, mas já estava convertendo muita gente. Falei, a igreja está crescendo tão rápido. E nós precisamos de mais pessoas que vai nos ajudar a cuidar de outros. Você já cresceu agora, você não é um bebê mais. Você agora pode nos ajudar a fazer visitas e cuidar de outros. Aí ele só ficou calado, eu pensei que a ficha não tinha caído. Pensei, semana que vem vou ter que voltar aqui e vou dar outro sermão para ele, até ele aprender. Aí ele falou, não, tal. Aí quando chegou no final da visita, eu pensei, ele deve estar machucado conosco. Porque eu cheguei até a falar para ele com muito jeito. Falei, olha, irmão querido, é o Obed. Você lembra do Obed, né, Carlinhos? Falei, Obed, é o seguinte, você que deveria estar ajudando a fazer visitas, porque você já não é um novo convertido tão novinho mais. Eu pensei que ele ficou ofendido, porque no final da nossa visita, eu falei, semana que vem a gente volta aqui, Obed. Ele falou assim, não quero que volte mais. Aí eu pensei, ofendi o Obed. Eu falei, não, irmão querido, nós vamos voltar sim, aleluia. E ele falou, não, pastor, porque agora estou entendendo. Você me explicou muito bem explicado. Eu que vou fazer visita. Eu que vou ajudar a cuidar do novo convertido. E o Obed se tornou um dos nossos maiores obreiros para a glória de Jesus. Ganhando e cuidando de multidões e multidões. Para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Ainda no versículo 4 ele diz o seguinte.
depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Diga, vai adiante delas. O que quer dizer isso? O bom pastor, ele não vai, não é como um boiadeiro que toca aqueles boi, aquelas vacas, vai, vai, vai. Não, ele vai na frente, ele chama e elas vêm atrás. Ele tem que ser modelo primeiro. Eu falava para o nosso povo, vamos ganhar nossos vizinhos para Jesus. E um dia Deus falou para mim, e os seus vizinhos já estão ganhos? Falei, ai, ai, ai. Eu falei, Senhor, pela tua graça, eu não vou falar nada sobre ganhando vizinho para Jesus, mas até eu ganhar meus vizinhos agora. Aí eu comecei a orar e jejuar, e interceder. E a minha esposa me ajudando a evangelizar os vizinhos. Um por um foram se convertendo. Aí eu falava assim, irmãos, olha aqui, o irmão Antônio. O irmão Antônio agora inclusive é supervisor de área de muitas e muitas células. Ele é dono de um supermercado. Eu falei assim, olha aqui, irmão Antônio, fica em pé, irmão Antônio. Tá, olha, nós ganhamos ele para Jesus, eu e minha esposa orando e tal. E ele e a esposa dele, a irmã Eliene. Olha como é maravilhoso, amém, amém, glória a Deus. Aí eu falei, então vocês também podem fazer, sabe como eu fiz? Aí eu explicava como eu fiz para ganhar o irmão Antônio para Jesus. Meu irmão, quando você se coloca como modelo do rebanho, na oração, no jejum, no evangelismo, no cuidar bem das ovelhas, aí todo mundo vai seguir atrás. Sabe, eu falo para os pastores aonde eu vou, falo, olha, se as suas ovelhas, você não está gostando delas, então tem que mudar, porque as ovelhas são um retrato do próprio pastor. Se as ovelhas são um retrato do próprio pastor, elas estão reproduzindo tudo que o pastor seja bom ou seja ruim. Quando o pastor fala mal das ovelhas dele, critica as ovelhas dele, ele está falando mal de si mesmo, porque elas são uma reprodução da vida dele. Porque o pastor opera assim, ele vai adiante e as ovelhas vêm atrás. Mas tem pastores, em nome de Jesus não tem ninguém aqui assim, mas tem pastores que fazem assim, não, vamos, tem que fazer. Vai tocando por detrás. Aí, o que acontece? Estão tocando por detrás. Tem uma pessoa que estava visitando lá na Palestina, eu acho que era um turista, e ele viu alguém tocando as ovelhas assim, por detrás, tocando. E ele foi lá para aquele homem e falou assim, ei, eu ouvi falar que o bom pastor, ele vai na frente, chama, e as ovelhas vêm. Ele falou, o bom pastor faz isso. O senhor não é pastor não, de ovelhas? Ele falou, não. Então o que o senhor está fazendo? É porque eu estou levando essas ovelhas aqui para o matadouro. Misericórdia, né? Misericórdia. Olha o que mais que diz aqui. Versículo 4. Elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Porque reconhecem a voz, aquela mesma voz que as tratou, que as amou, no meio do desespero, da necessidade, que confrontou. Às vezes o bom pastor tem que corrigir. Sabe, nós que temos o coração de pastor, muitas vezes nossa tendência é só ficar amando, cuidando e não corrigindo. Mas se você ama mesmo, você vai corrigir também na hora que precisa. Mas vai corrigir de uma forma que a ovelha vai aceitar, vai gostar. Antes de dar uma cirurgia tem que dar anestesia. Não é o que você fala que machuca as pessoas, é como você fala. Então você pode ter conteúdo forte e elas vão aceitar, se você souber fazer com amor, vestir o conteúdo com carinho. Vestir o conteúdo com carinho. Tem um pastor de ovelhas que estava lá, eles me deram alguns minutos aqui, viu, irmão? Por isso que eu estou continuando. A plaquinha falou alguns minutos. E eu vou parar logo. Antes que mandem outra plaquinha. Escuta bem.
Mas para de rir para mim poder terminar aqui. Então, aí chegaram lá, viram um pastor cuidando de uma ovelhinha com tanto amor e carinho. E a perna da ovelhinha estava tudo engessada, né? E ele estava cuidando com tanto amor. Disseram, você parece que ama muito essa ovelha. Ele falou, é uma ovelha que eu amo tanto, tanto, tanto. Eu tenho um carinho todo especial para essa ovelha. Disseram, e ela quebrou a perna? Foi, quebrou a perna. E como que ela quebrou a perna? Ele disse, foi eu que quebrei a perna dela. Mas por que você quebrou a perna? Porque ela andava sempre desviando do caminho. E eu quebrei a perna dela, só que tem uma coisa, eu enfaixei a perna dela tão bem enfaixado, que ela vai curar perfeitamente. Só que quando ela curar, ela nunca vai deixar o meu lado, ela vai ficar com o narizinho aqui na minha perna toda hora. Por quê? Porque ela agora foi corrigida. E sabe, queridos, muitos dos meus maiores líderes, pastores e obreiros leigos, empresários, que são assim, meus maiores aliados, já foram os maiores rebeldes na igreja. Eu tive que sentar com eles e com muito amor, olhar no olho e confrontar, corrigir, tratar, quebrar pernas. Já quebrei muita perna. Mas desse jeito, com amor, aí depois cuidando, discipulando, equipando, treinando. E hoje são meus maiores aliados para a glória de Jesus. Você poderá dizer, eu não perdi nenhum. Eu não perdi nenhum. Eu os protegei, eu os guardei. E no versículo 11 ele diz, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você está disposto a dar sua vida pelas ovelhas? Quando você começa a dar sua vida, seu coração, elas vão te seguir. Elas vão te seguir. E elas vão multiplicar e crescer. Vou encerrar com uma história do David Livingstone. David Livingstone, em português seria pronunciado Davi Livingstone, era um grande missionário da Escócia para a África. E depois de dar a vida toda dele na África, cuidando e amando, ele era um médico também. Ele cuidava tanto da saúde espiritual como da saúde física. E depois de toda a vida trabalhar, bem velhinho, ele morreu. Só que na Escócia, na terra dele, já era agora muito famoso. E mandaram então embalsamar o corpo dele na África e transladar o corpo de volta para a Escócia, porque fizeram um grande feriado na Escócia, para fazer um grande culto fúnebre em memória daquele homem, com o corpo embalsamado. Os africanos então obedeceram com todo o carinho e enviaram o corpo dele para a Escócia. Mas antes de enviar o corpo dele para a Escócia, eles fizeram uma coisa. Isso é uma história verdadeira. Eles tiraram o coração daquele corpo e falaram, vocês podem ter o corpo, mas o coração é nosso, porque ele deu o coração pela África. E enterraram aquele coração lá naquele solo africano. Lá em Santarém, meu irmão mais velho, o fundador da Missão Paz, e a minha mãe, os corpos deles estão enterrados lá no cemitério. Já faleceram. Nós temos dado nossa vida por amor às ovelhas. E eu quero te desafiar. As maiores igrejas, escuta bem o que eu vou dizer. As maiores igrejas e os maiores ministérios e as maiores denominações no Brasil, no futuro, pode ter certeza disso, serão não aquelas que têm o melhor marketing, não aquelas que têm mais tempo na televisão. Tudo isso é bom e devemos ter, sim. Mas as maiores e as melhores igrejas, de longe as maiores igrejas e denominações, serão aquelas que vão cuidar bem, um por um, de cada pessoa, que vão pastorear cada das pessoas, em nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe.